Susanoo vs Okita com certeza é uma das lutas já feitas em Shumatsu no Valkyrie. Pelo menos essa é uma rodada que dividiu as opiniões daqueles que acompanharam a luta e gostaram, daqueles que acompanharam e não gostaram, e daqueles que simplesmente odiaram e até mesmo droparam dela. Obviamente, todo o carinho e ódio destinado a esse round se dá pelos seus pontos positivos e negativos. E nesse vídeo vamos fazer uma análise completa, esmiuçando e comentando, capítulo a capítulo, entre outras coisas, de tudo que ocorreu de bom e o que de fato deixou a desejar nessa batalha. Para aqueles que curtem uma luta onde a história dos dois personagens na arena é bem desenvolvida independentemente do resultado, então a 10ª rodada do Ragnarok tende a agradar bastante esse tipo de leitor. Mas para aqueles que curtem mais torcer para um personagem ou outro e vê-lo de fato vencer sua rodada do que focar mais em sua história individual ou até mesmo na mensagem da luta, talvez essa rodada não tenha te agradado tanto. Ainda assim você é livre para acompanhar a luta de uma forma ou de outra ou até mesmo de outras formas. O fato é que essa rodada já começou um tanto quanto polêmica, e temos um agravante principal no 10º round. O fator atípico que gera um conflito na opinião popular antes mesmo da luta começar é o próprio Okita Souji. Não sabemos exatamente em que momento o personagem do Okita passou a ser mal visto, principalmente por quem tem seus personagens queridos que perderam. Assim, as grandes frases já criadas em relação ao Okita surgiram. O autor matou o Teres Leões pra fazer o Okita vencer ele. Mas é o favorito do autor, é claro que ele vai vencer ele. Podia ter chamado outro humano no lugar dele. Entre outras que acontecem entre um round e outro. A grande questão é que, por azar do destino, Okita é odiado principalmente por 3 motivos. Chamam ele de favorito do autor por fazer parte de outra obra, não gostam tanto dele no ocidente, pois não tem um apelo popular como Tesla, por exemplo, e além de tudo lutou em um round onde a humanidade precisava mais do que nunca vencer. Ou seja, essa é a receita perfeita para receber ódio gratuito, que acaba contaminando a percepção da luta. A realidade é que isso não são problemas da luta e sim de alguns com o Okita, tanto que essas questões são irrelevantes para definir se uma luta é boa ou não. O fato é que, em parte da comunidade, Susanoo vs Okita começou com esse clima de que teríamos uma luta horrível. Bom, e a princípio ela parecia que seria bem ruim mesmo, mas para o bem da humanidade, ela é sim uma luta muito boa. E nesse clima amistoso, Okita Souji é anunciado como o 10º lutador pelo lado da humanidade, lá no meio do capítulo 84. Dado o contexto inicial de Okita, enfim passamos ao lado dos deuses. No mesmo capítulo 84, ao contrário de seu oponente, Susanoo no Mikoto foi melhor recebido pela comunidade de uma forma geral. Logo em sua primeira aparição, ele passa a impressão de um deus imponente, sugerindo uma aura poderosa, que de fato irá se confirmar em alguns momentos no futuro. Mas para uma feliz surpresa, Susanoo também tem seu carisma, além de deter o respeito dos deuses e a apreciação da humanidade, o que para o público em geral se torna fácil criar simpatia por ele. Vale ressaltar também um fato curioso sobre Susanoo, é que ele foi o último deus do Ragnarok a dar as caras. Bem, isso se considerarmos que ele apareceu algumas páginas depois do Anubis no capítulo 84 durante a reunião dos deuses. Logo de cara, o primeiro desejo que temos a respeito de Susanoo é em relação à sua vontade de enfrentar Okita, justamente por ele ser quem ele é. Quando lemos isso à primeira vista, nós não entendemos direito, mas isso é bem explicado no futuro da luta. E assim se dá o combate entre o matador de deuses mais forte da história e o matador de homens mais forte da história. Ou pelo menos era o que a gente pensava, porque aqui temos um pequeno desvio no foco da trama de Okita e Susanoo. Logo após o anúncio da 10ª rodada, temos Buda confrontando Odin a respeito de Sigurd. E não só isso, Beelzebub também entra nessa trama para descobrir quais eram os reais desejos há muito tempo reprimidos de Odin. De fato, é uma trama que desperta muito interesse na comunidade. Primeiro, que ela dá um rumo do que esperar em um futuro não tão distante, e segundo, porque temos muitos deuses reunidos prestes a lutar, ou pelo menos ameaçando lutar. Porém, nesse primeiro momento, eu não acho que o plot do Odin tenha desviado a atenção da rodada, afinal os combatentes nem tinham entrado na arena ainda. A questão que vai desviar mais a atenção de nós leitores é justamente esse mesmo plot do Odin não ter acabado no capítulo seguinte. Ele acabou tendo uma pausa e foi voltar só no capítulo 88, um pouco depois da luta da 10ª rodada de fato ter começado, mas comentaremos sobre isso um pouco mais à frente. Temos então a tão esperada entrada dos lutadores na arena. Como sempre, Heimdall anuncia a entrada triunfal dos guerreiros e eu particularmente gostei muito das duas entradas. Susanoo entra abaixo de um luar sendo anunciado como o matador de deuses mais forte, enquanto Okita entra num semblante sombrio sendo anunciado como o matador de homens mais forte. O detalhe que se destaca
destaca nesse momento, com certeza é a arena da rodada, representando Kyoto no final do período Edo. Tanto que Okita e Susanoo destacam o cheiro de sangue e a loja Ikedaya respectivamente. Obviamente, essa é a segunda arena que representa uma coisa assim mais diferente, ela representa uma cidade, assim como na quarta rodada a arena de Londres foi situada naquela batalha. Mas diferente de Londres, a arena de Kyoto não vai ser utilizada como um fator crucial para definir o rumo da batalha. Ela tem um foco mais representativo, seguindo a relação de Susanoo e Okita. Então, quando temos algum detalhe maior sobre a arena, é basicamente quando algumas construções são destruídas ou quando os lutadores passam por cima das casas. E eu acho que isso condiz muito com o que a luta quer passar. Okita e Susanoo são dois espadachins que querem dar tudo de si, principalmente o Okita. Então não faz muito sentido eles ficarem armando planos escondidos dentro de casa para tentar pegar seu inimigo desprevenido. Nesse primeiro momento, temos logo uma quebra de expectativa por parte de Okita, e logo depois a criação de sua primeira conexão com Susanoo. Ao soar do gongo, Okita já montava sua postura de combate, porém ele meio que fica em choque ao começar a luta. Ele não esperava que Susanoo fosse tão receptivo, principalmente a respeito do período Bakumatsu, onde a humanidade utilizava a espada que Susanoo criou para dominar a arte do assassinato, sendo intitulada como a Terra dos Sonhos de Susanoo, e basicamente por esse motivo, ele desejava enfrentar Okita, pois era o matador de homens mais forte da era que Susanoo mais admirava. Esse início de luta é de fato bem lento no quesito combate, porém eu acho que esse diálogo inicial de Susanoo e Okita foi muito importante como introdução do que vamos esperar deles dois, no que diz respeito principalmente sobre suas motivações que veremos no futuro, mas nesse capítulo basicamente não temos nada relacionado à ação. Então teremos a primeira troca de golpes entre os dois lutadores somente no capítulo 87, e aqui realmente temos muita ação nesse capítulo. Já podemos notar que Okita se locomove mais rápido que Susanoo, mas ainda não rápido o suficiente para superar a reação do matador de deuses. Esse capítulo traz algumas pequenas informações que serão abordadas no decorrer da luta, como o estilo de esgrima de Okita pertencer ao Tennen Hishin Ryu, criado pelo bisavô do comandante Kondo, e a primeira citação ao Onigo, representado através dos olhos vermelhos de Okita. Basicamente, quando ele alcança um estado extremo de excitação, as células do seu corpo são completamente despertadas. E com os olhos vermelhos, Okita consegue golpear Susanoo pela primeira vez, com o estilo Tennen Hishin Ryu citado antes, técnica Sandanzuki. Basicamente, esse golpe serviu para quebrar a bainha da espada do Susanoo e revelar a sua verdadeira forma, o que de fato chamava bastante atenção antes. Susanoo andava com uma arma enfaixada e ninguém sabia o que era, e quando finalmente é revelada, causa grandes dúvidas na plateia sobre o formato da espada, até que temos a introdução de personagens importantes para a modificação da espada, como ferreiros humanos e deuses ferreiros. Eu interpreto eles mais como um público da espada, Onigiri Ame no Murakumo, nome esse revelado por Susanoo, do que como espectadores do próprio Susanoo em si, tanto que eles comentam mais sobre a espada ser maravilhosa e definitiva e não do Susanoo. O fato é que a apresentação da espada culmina no próximo movimento de Susanoo, que é a técnica Shinra Yao Yorozu. O interessante é que essa técnica causa bastante confusão nos guerreiros da plateia, pois apesar de parecer uma postura simples de batalha, ela representa todas as posturas que Susanoo aperfeiçoou. Pena que ela vai aparecer só mais uma ou duas vezes lá na frente. A partir daqui temos a conclusão do plot do Odin, e realmente é bem legal, porque é introduzido o que são os deuses primordiais, entre outras coisas, mas consequentemente, isso acaba impactando diretamente no ritmo da luta e dividindo a atenção de quem está acompanhando, além de ter interrompido o uso da Shinra Yao Yorozu, que meio que foi escanteada depois desse capítulo, e voltaria a ser utilizada novamente quase no fim da luta lá no capítulo 93. Nós ainda até temos um pouco de ação em Okita e Susanoo. Basicamente o ritmo da luta é o mesmo do início ao fim, é o Okita atacando e o Susanoo bloqueando e esperando um contra-ataque. A grande diferença é que a Shinra Yao Yorozu deu muita vantagem para o Susanoo, ela praticamente bloqueia todos os golpes do Okita, não dando nenhuma abertura para ele atacar, culminando até mesmo em um pequeno corte no rosto do Hitokiri. Porém o Okita consegue solucionar esse problema, adotando uma postura que não possui forma, o que basicamente resolve o empecilho que a Shinra Yao Yorozu estava causando, e com isso ele acaba consequentemente acertando o Susanoo em cheio no peito. Basicamente, se você acompanhou essa parte mensalmente, ela tornou a luta de Susanoo e Okita muito chata bem no começo, porque de fato só temos ação no capítulo 87, e quando as coisas vão começar a esquentar, a luta é interrompida de novo, e o foco principal se torna o plot do Odin, naquele momento. Mas se você acompanhou essa parte depois que a luta já acabou, ela acaba afetando menos essa experiência. Com a Shinra Yao Yorozu superada, a partir daqui conhecemos um pouco mais sobre Susanoo. A alcunha como matador de deuses mais forte advém de suas vitórias contra deuses malignos e demônios, o que se relaciona diretamente com Okita ser o matador de homens mais forte, por ter enfrentado a era sangrenta do período Bakumatsu. Vale destacar que durante esse período, Susanoo agia como um deus perfeito, cumprindo ordens
ordens, matando seus alvos e não demonstrando muitas emoções, até que ele percebeu que a humanidade começou a brandir espadas de forma diferente. Para Susanoo, a espada não era nada mais do que uma ferramenta imbuída com poder divino para partir seus oponentes ao meio. Mas para meros humanos desenvolverem técnicas para lidar com oponentes maiores e mais fortes, isso não era só espada. E quando Susanoo toma conhecimento disso, ele define como Kenjutsu. O que os humanos faziam era a verdadeira arte da espada. Um detalhe interessante sobre Susanoo é sua disposição de abandonar o código dos deuses. Ele não se prende com o orgulho só por ser um deus. De fato, ele entende que é um ser superior, mas reconhece que pode sim entender seres hierarquicamente abaixo dele, como os humanos, por exemplo. E podemos notar bem isso quando Susanoo percebeu a sua insignificância de apenas usar uma espada para matar, e não tendo receio nenhum de se curvar a seres humanos para que possa dominar a arte da espada, se tornando assim o primeiro deus a buscar a orientação dos humanos. Como consequência, obviamente, Susanoo nos dá prova de sua motivação ao abandonar seu título de deus nobre e viver em exílio eterno sem contato direto com humanos. Ele dominou sim a arte da espada, mas fez isso solitário apenas observando a humanidade. Susanoo nasceu como um dos 3 deuses nobres e tinha a adoração do povo comum, mas para ele o fator que o faz se apaixonar pela arte da espada é que aqueles que não possuem o privilégio que Susanoo possui precisam derramar sangue e suor, dando tudo de si através de muito esforço, como a postura sem forma de Okita, por exemplo, descrita por Sasaki como resultado das inúmeras vezes que Okita ficou frente a frente com a morte, coisa que Susanoo ainda não possuía. E a partir desse ponto podemos traçar um paralelo com Okita. Vale destacar aqui que as motivações de Okita estão relacionadas diretamente com o fim da 9ª rodada. Ele observou algo em Leônidas que desejava ter conseguido em vida, que era queimar seu coração. Assim como seus companheiros, Okita desejava morrer como um samurai. Eu interpreto isso de maneira muito simples. Okita não necessariamente desejava morrer, mas sim poder lutar com tudo de si e morrer desta forma. Isso é algo que ele não teve oportunidade em vida, já que ficou muito doente e não pôde realizar seu desejo. Então temos um contraste interessante. Diferente do que Susanoo tinha apresentado anteriormente como uma postura básica, como Shin Hayao Yorozu, agora ele assume uma postura totalmente diferente de qualquer postura conhecida. O legal do Susanoo é que ele não tem meio termo, ou sua postura é simples demais ou é atípica demais, que é o que ele vai utilizar agora. O fato é que essa técnica é muito interessante. Com sua mão estendida, Susanoo praticamente obriga Okita a manter distância. Essa postura não dá brechas para atacar e caso a distância seja reduzida, Susanoo tem o Amano Magaeshi na manga, que é exatamente como acontece na luta. O interessante é que o Okita começou tomando praticamente toda a iniciativa da luta e o Susanoo foi lá e resolveu isso com a Shin Hayao Yorozu. O Okita teve uma leve dificuldade com ela e foi lá e resolveu com a postura sem forma. Então Susanoo tomou um golpe no peito e foi lá e burlou a técnica do Okita com sua postura atípica e o Amano Magaeshi. Com isso, Susanoo acabou despertando o demônio da espada interior de Okita. O interessante é que a postura utilizada pelo Susanoo antes de realizar o Amano Magaeshi é baseada em uma postura diferente do Iai, que basicamente é o nome dado ao movimento de espada quando ela é retirada da bainha, praticamente ficando parado onde você está e esperando seu adversário atacar para em seguida derrubá-lo rapidamente. Mas Susanoo transcende isso. Além de conseguir acompanhar Okita com sua mão, ele também não permite que ele entre dentro do seu alcance, tornando essa talvez a melhor técnica de Susanoo. E com a nova forma demoníaca de Okita, o rumo da luta muda de matador de deuses versus matador de homens para deus da espada versus demônio da espada. O detalhe que mais chama a atenção aqui é que só os deuses haviam mostrado transformações ou modos de batalha até então. E Okita é o primeiro humano a mostrar uma transformação durante sua batalha, e esteticamente ela é muito impactante, seus olhos ficam muito mais vermelhos do que o normal. A Amano Magaeshi que Susanoo utilizou no capítulo anterior realmente é muito perigosa se acertada em cheio, porém suas fraquezas também são bem explicadas, como por exemplo, à medida em que o alcance de Susanoo aumenta, mais fraca o golpe fica, e vice-versa. Vale ressaltar também que o Susanoo consegue variar a forma como ele aplica a Amano Magaeshi, basicamente em direções e posições diferentes, principalmente quando ele tem seu pé cortado por Okita, culminando em um golpe em cheio de baixo para cima que acabou engolindo o Hitokiri. Toda a apresentação, desde a introdução da Amano Magaeshi e a nova forma de Okita, a criança demoníaca, é muito bem construída, valendo destacar a estratégia que Okita fez para conseguir se aproximar de Susanoo. Mesmo transformado na criança demoníaca, ainda não era fácil chegar perto de Susanoo, por isso Okita criou uma abertura se utilizando como própria isca. Tudo isso para conseguir adentrar o alcance de Susanoo, mas apenas com sua espada, fazendo logo com que ele se desequilibrasse e assim Okita pudesse decepar o seu pé. O que ele não esperava era que Susanoo também poderia contra-atacar mesmo estando prestes a cair no chão. Todo o dinamismo dessa cena juntado à estratégia de Okita e o contra-ataque de Susanoo tornam essa sequência uma das melhores da luta. Agora, adentrando no passado de Okita,
Okita, podemos notar que desde muito cedo ele era tomado pela forma da criança demoníaca e não tinha controle algum sobre ela. Porém, o mais impactante é sua relação com o comandante Kondo. Um verdadeiro samurai é aquele que coloca sua vida em suas convicções e, no fim, se despede desse mundo com um sorriso, o que de fato se confirmaria no futuro com a despedida de Susanoo da forma como Kondo ensinou a Okita. E a partir daqui, o objetivo de Okita passa a ser trilhar o caminho de um verdadeiro samurai. Pelo menos essa é sua promessa para o comandante Kondo. Infelizmente para Okita, sua doença não permitiu que ele de fato cumprisse essa promessa em vida, o que nos faz entender sua motivação e relação que sentiu por Leônidas. Afinal, sua despedida foi bem dramática e melancólica. Mesmo sem forças, ele continuava levantando sua espada, acreditando que um dia poderia se despedir deste mundo com um sorriso no rosto. Mas para quebra de expectativa, acontece exatamente o contrário. Ele se despede de sua vida se lamentando por não poder cumprir sua promessa, mas acima de tudo, por não poder mais brandir sua espada. Ambos, Okita e Susanoo, compartilham dos mesmos sentimentos, a devoção à arte da espada e, consequentemente, trilhar o caminho de um verdadeiro samurai, que significa abraçar a solidão e abdicar dos seus desejos para trilhar tal caminho, o que Susanoo faz ao ser exilado do paraíso para brandir sua espada sozinho, por 100, 1000, 10.000 anos ou até mesmo a eternidade se fosse preciso. A união de Okita com o Onigo, chamada de Onigo dispersado, altera a coloração vermelha dos seus olhos e agora envolve Okita em uma aura azul, marcando o início do fim da 10ª rodada. Apesar de anteriormente o Onigo afirmar que mesmo que Okita vença Susanoo ele ainda morrerá no processo, percebemos que Brunilda pensa em algo menos fatal, como por exemplo, essa ser a última batalha da vida de Okita como um espadachim, não necessariamente significando que ele iria morrer. Afinal, em todo momento que o uso do Onigo é referenciado, também é atrelado a ele a impossibilidade do corpo do Okita suportar o seu uso por muito tempo. E isso meio que já é um padrão de Shumatsu quando envolve modos. Um personagem tem um up de poder, mas logo em seguida tem consequências que geralmente são limites de tempo ou o próprio consumo da vida. Inclusive o próprio Susanoo também terá essa consequência ao atingir o ápice da espada. O fato é que temos uma solução caseira para essa nova forma do Okita, e ela aparece com a revelação da habilidade de sua Valkyria, que basicamente mescla todo o potencial do Okita com toda a sua experiência em batalha e momentos que ele poderia ter vivido como um espadachim. Uma habilidade um pouco mais complexa que o normal, mas que na prática serve como justificativa para o corpo do Okita agora suportar o poder do Onigo. A partir daqui o nosso Hitokiri começa de fato a superar o deus da espada com o spam de golpes, e nos é transmitido que esse estilo foi desenvolvido pelo próprio Okita mesmo em seus últimos dias. O grande ponto aqui é que essas técnicas não eram capazes de serem executadas por humanos por causa de suas limitações. E ainda vale destacar que aqui é onde entra a Valkyria do Okita, a Scalmod. E agora faz sentido a explicação de sua habilidade, unindo o conhecimento que o Okita desenvolveu e nunca executou em vida a um corpo que transcende os limites humanos, o Milhafre que retornou ao paraíso, representando o quão alto o nível de Okita subiu. A partir daqui, Okita alcança algo empírio e supera a velocidade dos deuses. Vale destacar também que o próprio Okita descreve esse como seu ápice. E então chegamos em mais um momento impactante da luta, a destruição da Onigiri Ame no Murakumo, que teve um destaque razoável para leve. Ela é descrita como a espada definitiva dos deuses, o Susanoo consegue executar o Amano Magaeshi por conta dela, mas os autores não deram mais relevância para ela além disso, e nem para os ferreiros que a forjaram. Mas eu entendo que o motivo disso está por trás da Onigiri Ame no Murakumo não ser o ápice da espada para Susanoo, e sim o Musouken. Basicamente, o Susanoo compreende o que ele mesmo havia citado durante seu flashback a respeito dos humanos e a relação com o ápice da espada, e aqueles que não possuem o privilégio de ser um deus precisam derramar sangue e suor dando tudo de si através de muito esforço para trilhar o caminho da espada, e o que faltava para Susanoo, enfim atingir o seu ápice, era exatamente o que Sasaki afirma onde Okita supera o deus da espada, a quantidade de vezes em que ficou cara a cara com a morte. Provavelmente também por influência de Okita, afinal Susanoo acompanhou a determinação do Hitokiri em não desistir da espada mesmo em seus últimos momentos, e a junção de todos esses fatores com os anos que o deus da espada aperfeiçoou sua técnica o fizeram despertar a Musouken. Musouken representa o ápice da espada. Ela transcende a necessidade de empunhar uma espada física, é basicamente brandir sua alma, e por conta disso ela também cobra um preço alto, que é o consumo da vida do portador. Para Susanoo, que treinou pela eternidade acompanhando todos os estilos da humanidade, inclusive aqueles que atingiram o ápice da espada, deveria ser possível atingir tal nível, porque além de muito mais tempo treinando, ele ainda possui o corpo de um deus, e consequentemente lida com os efeitos colaterais melhor que os humanos. O fato do Susanoo
atingir o Musoken, pelo menos pra mim, faz muito sentido, já que como ele não tem espada, ele se torna sua própria arma, atendendo claro às condições que eu citei antes. Fazendo um paralelo, a Ama no Magaeshi continuaria sendo sua carta na manga, afinal, ele portava Onigiri Ame no Murakumo para tal, mas a partir do momento que ele não tem mais a sua espada, logo ele transcende o conceito de espada. E assim chegamos ao clímax da luta, que assim como os capítulos que eu chamei de o início do fim, foram dinâmicos até demais. Literalmente vai acontecendo uma coisa atrás da outra, quase sem nenhuma pausa. E no golpe final também não é diferente. A Musoken, que basicamente causa danos internos, já havia cortado os ossos de Okita e dessa vez atingiu seu peito, o que realmente passou a impressão de que a batalha seria decidida ali, mas não vejo problemas em relação a isso. Ferimentos graves como esse também já aconteceram antes e os lutadores reuniram forças para dar um sprint final. E no caso do Okita, ele logo cai sem forças no chão, o que simbolicamente representa que o golpe que derrotou Susanoo foi o seu último golpe como espadachim. Susanoo cumpre exatamente o caminho do samurai que o comandante Kondo ensinou a Okita. Ele colocou sua convicção em aprender e chegar ao ápice da espada acima de tudo, e no fim, morreu com um sorriso no rosto. Vale destacar também que a mesma solidão que Susanoo sente é a mesma que Okita sentiu em sua vida real, não pelo fato de estar sozinho, mas sim por não poder mais empunhar uma espada. Ambos abraçaram a solidão, Okita sem escolha e Susanoo por escolha própria, mas ambos também desfrutaram livremente de si mesmos, assim como o Milhafre que retornou ao paraíso. Quanto a Okita, eu entendo que seu desejo foi atendido, principalmente se aquele realmente foi o seu último golpe. Okita ultrapassou e muito o que ele poderia ter alcançado em vida, e percebemos a conexão estabelecida em relação à espada. Ele chora em forma de agradecimento para Susanoo, assim como Susanoo também derramou lágrimas ao agradecer Okita por estar fervendo sua alma, algo que ficará marcado na história do Ragnarok. O deus derrotado se despedaça de pé e o humano vencedor sucumbe ao chão, o que também é algo muito simbólico para essa rodada. Essa é uma luta que começou morna, mas aos poucos foi ganhando espaço e se tornando comovente à medida em que compreendíamos a ligação de Susanoo com Okita e suas motivações por trás disso. Ela possui sim defeitos, principalmente relacionados ao seu ritmo, que no começo é bem lento e no final é bem mais rápido. O primeiro capítulo na arena simplesmente não tem ação. O que nos prende é a relação e desenvolvimento de Susanoo e Okita, que se cruzam em respeito pela espada, solidão e liberdade. Vale ressaltar também os desejos egoístas de Okita e Susanoo, e ele até comenta sobre o seu egoísmo com sua Valkyria após transcender os limites humanos. Enquanto isso, Susanoo só entrou na luta porque viu que o Okita seria o lutador da vez, tanto que ele até usurpa a vez do Anubis só para poder atender seu desejo egoísta. De um modo geral, eu achei o final da luta muito bom e ele realmente compensa o seu começo, e até considero ela rivalizando com a 7ª rodada como a luta mais acirrada e difícil para a humanidade. Outro ponto é que o round 10 é muito longo, são praticamente um ano acompanhando a mesma luta, o que naturalmente torna ela maçante, mas eu acredito que esse efeito seja amenizado agora que a rodada já acabou. E essas são minhas impressões a respeito da 10ª rodada do Ragnarok. Eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e até a próxima!